Glória a Deus, vamos a mais um vídeo, a mais um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos agora no 16º capítulo desse livro e eu já quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você venha se inscrever, ative as notificações para que você venha ser avisado quando nós entrarmos com mais um vídeo, com mais um capítulo. E também, quando entrarmos nos nossos cultos online, toda quinta e todo domingo, para que você venha ser avisado. Deixe ali um comentário que é muito importante para nós vermos como está chegando até a sua vida essas leituras da Palavra de Deus. E é importante que você também se inscreva, porque nós já realizamos a leitura do Evangelho de Mateus. Está aqui o QR Code para você estar baixando o caderno de Mateus, estar lendo, escrevendo, anotando, e depois encadernando esse material. E também já quero deixar à disposição o QR Code do livro de Atos dos Apóstolos. Está aqui o modelo, está aqui o QR Code, que você venha baixar e ter em mãos esse material para você sempre poder estar pesquisando e lembrando tudo aquilo que nós estamos falando. E agora nós vamos então à leitura do 16º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E esse capítulo, ele vem com 4 assuntos. São eles. Primeiro, Timóteo acompanha Paulo e Silas, que vai do versículo 1 ao versículo 5. Segundo assunto, a visão de Paulo em Troade, que vai do versículo 6 ao versículo 10. Terceiro assunto, a conversão de Lídia em Filipos, que vai do 11 ao versículo 15. E por último, Paulo e Silas na prisão, que vai do versículo 16 até o versículo de número 40. Então esses são os 4 assuntos desse capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que esse livro, Atos dos Apóstolos, ele nos traz uma visão de como foi a fundação da igreja de Jesus Cristo, como foram as primeiras conversões dos judeus e depois dos gentios, as viagens missionárias. Estamos agora entrando na segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem nós já lemos, já aprendemos, que você venha voltar alguns vídeos atrás e venha aprender mais sobre essa primeira grande viagem missionária. Todos os seus acontecimentos, todos os seus desafios, você venha aprender sobre isso. Agora nós vamos adentrar a segunda grande viagem missionária de Paulo. Agora não mais Paulo e Barnabé, mas agora Paulo e Silas. Bem? Então vamos agora à leitura do primeiro assunto do 16º capítulo de Atos dos Apóstolos, que é Timóteo acompanha Paulo e Silas, que vai do versículo 1 até o versículo 5. Vamos à leitura. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Estamos iniciando a segunda grande viagem missionária de Paulo. Grandes expectativas estavam no coração de Paulo, agora também no coração de Silas, os quais saíram com o objetivo de ganharem almas para o reino de Deus. E não só ganharem almas, mas também de visitarem as igrejas que foram abertas por Paulo na primeira grande viagem. Passar por elas e fortalecer os irmãos que ali ficaram quando Paulo passou pela primeira vez. O texto vai falar que o primeiro destino dessa viagem foi Derbe e Listra. Quantas memórias Paulo tinha desse local. Ali ele foi perseguido, ali ele foi apedrejado, deixado como morto, conforme diz Atos, onde nós lemos que Paulo ali foi apedrejado. E aconteceu um grande milagre da sua recuperação. E o que nos ensina essa palavra? Ela vai nos mostrar
a grande coragem e o grande amor que Paulo tinha pelo projeto de Deus. Quem de nós voltaria a um lugar onde foi perseguido, apedrejado e deixado para morrer? Somente quem ama a obra de Deus. Somente quem tem essa chama ardendo no coração. Paulo, ele tinha, e ele nos ensina isso, que nós que estamos aqui para fazer a obra de Deus, nós precisamos ter esse amor e esse comprometimento com a palavra de Deus. Não importa o que nós passamos, não importa as ofensas, não importa as perseguições, o que importa é o cumprimento da missão que nos foi dada. O texto aqui, ele vai nos apresentar uma nova personagem. Agora, o texto vai falar de Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um rapaz que foi criado em um lar de cultura dupla, onde sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Então veja que Timóteo ele foi criado em um lar com duas culturas, a judeu e a cultura grega. E isso dava a ele uma grande ferramenta, tanto para ministrar a judeus, como para ministrar a palavra aos gregos, aos gentios. Que ferramenta! Essa criação dava a ele essa grande oportunidade, tanto para pregar para um, como para pregar para outro. Ele tinha esta formação. E isso nos traz um grande ensinamento. Quantas pessoas ficam sofrendo, ficam se martirizando por causa da sua história familiar, por causa de processos que passaram na vida. Eu imagino Timóteo, quantas situações ele não presenciou, de, quem sabe, controvérsias culturais, sua mãe sendo judia, servindo a Deus, seu pai sendo grego, sendo idólatra. Quantas situações ele não passou, quantas pessoas não falaram mal da sua família, falaram mal da sua criação, e isso poderia trazer para ele traumas, traumas de um filho que não se definia qual era a sua religião, a mãe puxava para um lado, o pai puxava para o outro. Então, isso poderia ter causado traumas na vida de Timóteo. Mas uma coisa é certa, Deus, ele sempre tem propósito. Se você, quem sabe, passa por isso, traumas da sua família ou da criação, do meio onde você vive, não fique triste, não fique abalado com isso. Apenas creia. Em tudo, Deus tem um propósito. Em tudo, Deus ele tem um objetivo. Até mesmo em situações controversas, até mesmo em criações diferentes, de culturas diferentes. Deus ele usa tudo isso para que a sua obra seja completa, para que possamos cumprir o objetivo para o qual ele nos chamou. Então nós entendemos que até na criação de Timóteo, onde havia essa dupla cultura, judeu e grego, Deus tinha um propósito de forjar nele um homem preparado para ministrar a palavra tanto para uns quanto para outros. Timóteo também vai nos ensinar, no versículo 2, que a boa reputação é a base para um grande trabalho missionário. Nós vemos no versículo 2 que os irmãos de Listra e Icônio, eles davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Queridos, como é bom nós termos um bom testemunho aonde quer que nós vamos, porque pode ter certeza, o que nós fazemos chega muito mais à frente do que aquilo que nós falamos. Antes mesmo de nós chegarmos a um local, a nossa fama com certeza chegará primeiro. Por isso que é bom nós, como cristãos, termos bons testemunhos, não só dentro da igreja, mas principalmente fora dela. Na rua, no meio onde nós vivemos, temos que dar bom testemunho. Timóteo, ele nos ensina isso, quando no versículo 2 as pessoas davam bom testemunho. E isso foi a base para que Paulo pudesse olhar para ele e desejar tê-lo na sua viagem missionária. E a esse respeito, o apóstolo Paulo, ele também vai falar, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Ou seja, Paulo falando para Timóteo, Timóteo tem que ter boa reputação. Então, como é importante termos uma boa reputação, que você possa fazer um autoexame e ver qual é a tua reputação em relação
as pessoas que estão ao seu redor. E aqui Paulo ele dá dois cuidados para que não caia em descrédito, ou seja, para que tudo aquilo que você falar não venha a ser desmentido ou não venha a perder a validade. Já imaginou alguém falando de amor odiando seu irmão? Ou alguém falando de justiça e ficar devendo no comércio? Então, a boa reputação é necessária para que a pregação não caia em descrédito. E o segundo cuidado é para que não caia nas ciladas do diabo. Se tem uma coisa que o inimigo quer, é nos envergonhar. Não adianta nós queremos mostrar algo que não somos, porque o diabo, com certeza, ele esperará o momento certo para envergonhar aqueles que brincam com a palavra de Deus. Agora, no versículo 3, nós vamos ver uma situação que é muito debatida, é uma situação muito controversa. Por quê? Porque Paulo, ele vai nessa viagem levando a carta que os presbíteros, que os anciãos, que os apóstolos lá em Jerusalém, no concílio de Jerusalém, assim escreveram, determinando que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça em Cristo, e que não havia necessidade daqueles que se convertessem, os gentios que se convertessem, se circuncidassem, que fossem obrigados a cumprir a lei de Moisés. E o que nós vemos aqui no versículo 3 é que quando Paulo ele chama Timóteo para a sua viagem missionária, para o acompanhar, Paulo faz algo que nos chama a atenção. Paulo ele vai circuncidar Timóteo, o que aparentemente, à primeira vista, parece contraditório. Alguém que leva uma carta dizendo que não era obrigado a cumprir a lei de Moisés, ele mesmo agora circuncisa Timóteo. Então é algo contraditório, mas eu quero explicar para você o que aconteceu. O que se tratava aqui era apenas uma estratégia missionária e não um princípio teológico. Então há uma grande diferença entre uma estratégia missionária e um princípio bíblico teológico. O que Paulo fez aqui foi uma grande estratégia para que Timóteo pudesse ter acesso e ser aceito no meio dos judeus. O que muitas pessoas se confundem ainda nos dias de hoje é a respeito disso. Muitas ações de Paulo, muitas palavras de Paulo eram muito mais estratégias missionárias do que princípios teológicos. Tem pessoas que pegam essas estratégias e aplicam ela como um princípio, como um dogma, como algo a ser aplicado eternamente, quando na verdade se tratava apenas de uma estratégia missionária. Vemos também que Paulo ele aplica esse princípio na sua própria vida. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 20 ao 23. Olha o que Paulo diz. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante deles. Olha só, Paulo aplicando esse princípio de estratégia missionária. Ele diz aqui, eu me tornei como praticante da lei, para ganhar aqueles que praticam. Também tornei-me sem lei, para ganhar aqueles que são sem lei. Tornei-me judeu para ganhar judeu, tornei-me gentil para ganhar os gentios, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Ou seja, Paulo estava dizendo, tudo era estratégia para ganhar almas, tudo era estratégia para alcançar o perdido. Não que Paulo realmente ele se tornava alguém que cumpria a lei, como se ele tivesse obrigatoriedade dessa lei. Ele sabia, eu não sou obrigado a cumprir a lei de Moisés, mas assim eu digo para ganhar aqueles que praticam. Paulo também não era um homem que andava desregrado,
ele dizia: tornei-me sem lei para ganhar sem lei, mesmo sabendo que eu tinha que ser obediente à lei de Cristo. Ele não era fraco, ele era um homem de oração, um homem de jejum, um homem que andava com Deus, com princípios, mas ele disse: tornei-me fraco, ou seja, eu me aparentei fraco para ganhar os fracos. Então Paulo, ele aplicava muito bem essas estratégias missionárias em sua vida para ser um grande ganhador de almas. Não que Paulo se tornou pecador, não que Paulo se tornou um praticante esmero da lei, não que Paulo se tornou alguém sem lei, não. Paulo fazia isso como estratégia para ganhar almas, com sabedoria. Nós vemos também esse princípio aplicado lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 3 até o versículo 16, onde Paulo, ele exorta as mulheres que se convertiam ao Evangelho a usarem um véu na sua cabeça. Então, isso era estratégia missionária. Aquelas mulheres daquela cidade, daquele tempo, por ser uma cidade portuária, muitas mulheres eram prostitutas, ganhavam a vida se prostituindo. E por causa disso, elas rapavam o seu cabelo para não pegar piolho, para não pegar nada, e também para se identificar como mulheres que estavam à disposição dos marinheiros. Então, quando essas mulheres se convertiam, Paulo deu essa estratégia para elas. Olha, para vocês não serem mais confundidas com mulheres prostitutas, coloque um véu na sua cabeça para tapar a nudez, para vocês não serem mais confundidas com mulheres que estão ali para fazer essa prática sexual. Então, era uma estratégia. Mesma coisa nós vemos com os homens. Paulo, ele vai dizer que os homens deveriam ter a cabeça descoberta, não porque o cabelo era sua glória, mas porque o chapéu era uma forma de adorno, era uma forma de enfeite, onde muitos se vangloriavam conforme a qualidade do chapéu, eles se distinguiam. Então Paulo dizia que o homem tem que tirar o chapéu para ser humilde, para ser igual a todo mundo. Então, tanto a mulher teria que usar o véu, quanto o homem tirar o chapéu. Eram estratégias que Paulo usava, não que eram princípios teológicos. E muitos hoje aplicam isso como um princípio teológico. Tanto o uso do véu, o não cortar o cabelo, também como não usar chapéu. Tudo isso, queridos, Paulo usava como estratégias missionárias para que as pessoas pudessem caminhar firmes com Cristo. E no último versículo desse primeiro assunto, nós vamos ver que o esclarecimento da verdade doutrinária, ou seja, a carta do Concílio de Jerusalém, ele trouxe dois tipos de crescimento àquela igreja. O primeiro crescimento foi o crescimento qualitativo, ou seja, as igrejas eram fortalecidas na fé. Ou seja, quando a verdade bíblica ela era esclarecida, ela era proclamada com clareza e autoridade, ela proporcionava crescimento espiritual, proporcionava maturidade na fé. Então, o primeiro crescimento que esse esclarecimento da verdade trouxe foi crescimento qualitativo na fé das pessoas. E o segundo crescimento que essa verdade trouxe foi crescimento quantitativo. Vai dizer no versículo 5 que a igreja crescia numericamente. Ou seja, o esclarecimento da palavra, o esclarecimento da doutrina, além de fortalecer a fé, ele produz crescimento numérico no meio da igreja de Cristo. Agora, nós vamos ao segundo assunto do 16º capítulo de Atos dos Apóstolos, que é a visão de Paulo em Troade, que vai do versículo 6 até o versículo de número 10. Vamos à leitura de mais esse texto. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia,
concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Esse momento da viagem missionária vai nos mostrar algo poderoso, um novo momento, uma nova direção, a direção soberana do Espírito Santo de Deus. Não apenas abrindo portas, e isso é importante que você entenda. Essa direção do Espírito Santo, ela não acontece apenas quando ele abre portas, mas primeiramente quando ele fecha portas. Nem toda porta que se fecha é do inimigo. Muitas vezes o Espírito Santo, ele quer nos direcionar para a vontade de Deus. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ele começa fechando portas para depois abrir portas. Muitas pessoas desanimam quando portas se fecham. Portas de sonhos, portas de desejos, portas de pensamentos nossos. Porque olha como aconteceu com Paulo. Paulo tinha o desejo de ir a lugares, ministrar, ganhar almas, mas quando ele se preparava para ir, a porta fechava. O Espírito Santo fechava a porta, impedindo Paulo de ir para aqueles lugares. Então, que nós possamos aprender, portas fechadas também podem ser direcionamento do Espírito Santo, não apenas quando abre, mas o Espírito Santo nos redireciona quando portas são fechadas. Quem sabe você tem lutado com portas fechadas, querendo reabri-las. Queridos, não gaste seu tempo, não gaste sua energia, não perca sua fé, querendo reabrir portas que o Espírito Santo tem fechado na sua caminhada. Ore, peça direção e você vai ver que diante de uma porta fechada, o Espírito Santo está abrindo outra porta para a sua caminhada. Seja através de visão, de sonho, de revelação da leitura da palavra. Fique atento. Portas fechadas é sinal de que o Espírito Santo pode estar redirecionando os seus passos. O episódio Entrode, ele vai nos trazer alguns ensinamentos que nós não podemos esquecer. Primeiro, que a obra de Deus é conduzida pelo próprio Deus. Ele conduz a obra. Nós, muitas vezes, queremos fazer do nosso jeito, mas a obra é de Deus. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos mostrar o caminho. Por isso é importante que nós venhamos estar sintonizados com Ele, com o dono desta obra. Outro grande ensinamento é que os nãos de Deus são tão importantes como os seus sims. Então, não fique esperando só os sims. Valorize os nãos de Deus. Deus, ele tem muito mais nãos para nós do que os seus sims. E os seus nãos são educativos, os seus nãos são direcionais, e os seus nãos são para que vivamos o seu propósito. Outro ensinamento também é a importância da sensibilidade de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Não deixe que a voz do Espírito Santo seja uma voz distante do seu coração. Fique sempre atento, fique exercitando o seu ouvido para estar apurado ao ouvir a voz do Espírito Santo. Também fala sobre a paciência nos momentos de incerteza. Paulo, ele estava impaciente, ele queria fazer a viagem, ele queria vir para cá, queria ir para lá, mas teria que ter paciência, porque a impaciência o levaria a andar fora dos caminhos do Espírito Santo. Então, o ensinamento desse texto Entrode é que a paciência deve ser exercitada. Seja paciente, tenha paciência, não tome atitudes precipitadas. Espere pelo mover, espere, assim como aquele povo no deserto que não se movia, eles esperavam a nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem de glória se mover para eles se moverem. Assim somos nós, na nossa grande viagem missionária. Nós temos que ter paciência para esperar a palavra de Deus, o mover de Deus para nós nos movermos. Não se arrisque a andar fora da cobertura espiritual do Pai, porque fora dela corremos o risco de perdermos o objetivo. Ande sempre debaixo da direção do nosso Deus. Também vai falar sobre a prontidão que nós devemos ter quando o caminho ficar claro,
quando o Espírito Santo nos direcionar, nós temos que estar prontos, preparados para levantarmos e seguirmos a vontade de Deus. Então, outro ensinamento fala de prontidão. Quando o caminho estiver aberto, quando o caminho estiver claro, levante-se e vá e cumpra a vontade do Espírito Santo. Também aprendemos que nem toda boa ideia é uma ideia vinda de Deus para aquele momento. Paulo, a ideia dele era boa, ele queria ir para Mísia, ele queria ir para outros lugares, Bitínia, ele queria pregar o Evangelho, a ideia era boa, mas não era a ideia de Deus, não era a vontade de Deus. Então, queridos, nem toda boa ideia pode ser a vontade de Deus para aquele momento. Quem sabe, para uma outra viagem, para um outro momento, ele poderia ir àqueles lugares, mas para aquele momento não era o desejo de Deus. Muitas vezes você pode questionar a Deus. Deus, mas eu tenho boa vontade. Deus, mas o meu querer é para a tua obra. Queridos, aprenda com Paulo nessa segunda viagem. Nem toda boa ideia pode ser a ideia de Deus para aquele momento. Esteja paciente, esteja atento para ouvir a voz do Senhor e entender que a obra é dele e não nossa. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos dar a estratégia. Então, nem toda boa ideia que nós temos, a boa intenção que nós temos, pode ser a vontade de Deus para esse momento. Apenas continue firme, continue posicionado e esperando clareza do Espírito Santo para seguir essa jornada. Aqui em Trode vai nos mostrar 2 pontos. Primeiro, o planejamento humano. Paulo planejou, Paulo orquestrou, Paulo se preparou. É o planejamento humano. Mas também vai falar da providência divina. Então, são 2 coisas que nós temos que estar atentos. Não podemos desprezar uma e nem desprezar a outra. Temos que ter planejamento, mas temos que estar prontos para a providência divina. Claro, não adianta você estar pronto para uma providência divina se não tiver planejamento, se não tiver preparado. Também não adianta nada você estar preparado com o seu planejamento se você não ouvir a direção divina. Então, 2 pontos que nós devemos estar atentos. Planejamento humano, providência divina. Que possamos estar preparados, porque a qualquer momento Deus vai providenciar um novo caminho para mim e para você. Esteja preparado para ser um instrumento de honra para esse Deus maravilhoso. Aqui, para nós encerrarmos esse segundo assunto, nós vamos ver que entre esses versículos 6 e 10, nós vamos ver agora a inclusão também de Lucas, o médico, o doutor. Aqui ele começa a entrar na história de Paulo. Nesses versículos, se você prestar atenção, entre o versículo 6 e o versículo 10, muda a maneira de como ele está falando. Lucas está descrevendo essa viagem, primeiro, em terceira pessoa, dizendo, olha, eles foram, eles prepararam, eles estavam prontos, mas, de repente, ele muda e ele passa agora para a primeira pessoa. Ele diz assim, e nós nos preparamos. Ou seja, antes ele narrava como se eles estivessem indo. Agora, Lucas começa a dizer, eu também estou junto. Então nós vemos que aqui, do versículo 6 ao versículo 10, do capítulo 16, nós vamos ver que Lucas ele começa agora a participar da segunda viagem missionária. Lucas agora ele deixa de ser apenas um escritor daquilo que ele ouvia falar, para se tornar um escritor daquilo que ele passou a viver, andando com Paulo, andando com Silas, andando com Timóteo. Ele começa agora a narrar, e eu estava junto com eles. Tudo isso indicando que ele se juntou àquela equipe para ir para a Macedônia, após a visão de Paulo, pregar o Evangelho. Nós vamos terminar esse vídeo aqui, nesse segundo assunto, para que esse vídeo não fique muito grande, mas no próximo vídeo estaremos dando continuidade a esse 16º capítulo, e vai ficar faltando 2 assuntos, que são eles. Primeiro, a conversão de Lídia em Filipos, e depois nós vamos ver a prisão de Paulo e Silas. 2 grandes assuntos. Se eu fosse você, não perderia. Por isso, já lhe convido, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, deixe ali seu comentário, deixe o seu like e venha participar dos cultos online também.
tenho certeza, Deus ele vai falar com você poderosamente. Então, terminamos aqui, por enquanto, a metade do capítulo 16. No próximo vídeo terminaremos esse grande capítulo da segunda viagem missionária. Deus abençoe e até o próximo capítulo em nome de Jesus. Te espero lá.